Estimados irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir nos relata a segunda aparição do ressuscitado 8 dias depois, ou seja, hoje. Jesus, nosso Senhor, apareceu no domingo passado às mulheres, os apóstolos foram testemunhas do túmulo vazio, apareceu aos discípulos de Emaús, mas quando o Senhor apareceu a eles, Tomé não estava. Um dos 11 apóstolos não estava presente. E no episódio de hoje, Jesus pede para São Tomé tocá-lo. E por que nosso Senhor pede para Tomé tocá-lo e não pede para Maria Madalena tocá-lo? Quando o Senhor apareceu no domingo pela manhã, a Maria Madalena, ela pensou que fosse um jardineiro. E quando ele a chamou pelo nome, ela o reconheceu e disse: Mestre. E ele disse: não me toques. Por quê? Porque Maria Madalena ainda estava com uma fé no Cristo Mestre, no Cristo Professor, traduzindo para o português, num Cristo rabínico, um Cristo que ensina, e ela não professou a fé no Kyrios, no Senhor, o Dominus, o Senhor da criação, em Deus mesmo. Ao contrário de Tomé, que hoje, quando toca, diz: meu Senhor e meu Deus. E Tomé faz assim a profissão de fé verdadeira. Jesus, nosso Senhor, vivo e ressuscitado, é o Kyrios, é o Senhor. E daí se origina a palavra Sírio, Pascal, esta vela que abençoamos no sábado de Aleluia, e que vai ficar aqui do lado do ambão, que é o símbolo do túmulo vazio, desde onde se proclama a ressurreição do Senhor. Esta vela, para nós, é o símbolo do Kyrios, o Senhor vivo e ressuscitado. Mas Tomé pôde tocar no corpo do Senhor, nas suas chagas, tocar nesse corpo glorioso ressuscitado. E nós, como nós hoje podemos tocar neste corpo? E como podemos não só tocá-lo, mas sermos tocados também por ele? Isso se dá quando nós entramos em comunhão com esse corpo. São Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. E como nós entramos em comunhão com este corpo? Nós ouvimos a primeira leitura, Atos capítulo 2, versículo 42. São Lucas nos diz assim: os que se haviam convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Desta maneira, a igreja entende que todos nós aqui estamos em comunhão com este corpo, quando primeiro temos a mesma fé, ouvir o ensinamento dos apóstolos, ou seja, temos a mesma doutrina. Depois, na fração do pão, ou seja, com os sacramentos, a Santíssima Eucaristia e os demais sacramentos. E nas demais orações, e consequentemente sobre a autoridade dos apóstolos. Desta maneira, a comunhão na igreja se dá por esses elementos: a mesma fé, debaixo da autoridade do Romano Pontífice e com os mesmos sacramentos. É isso que nos faz católicos, é isso que nos dá a união e a comunhão com esse corpo de Cristo. E este corpo do Senhor está vivo e ressuscitado na história, e este corpo é a igreja. E meus irmãos, esta redenção nos toca hoje. O Senhor nos toca pelos sacramentos hoje, e hoje Ele institui o sacramento pascal da misericórdia. Jesus entra no lugar onde eles estavam e diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. João 20, 21. Jesus institui o sacramento da confissão.
Ele dá poder àqueles 11 homens de perdoar os pecados e de retê-los. Por isso, o Senhor nos dá nesse domingo da misericórdia, o domingo que São João Paulo II instituiu a pedido de Jesus misericordioso a Santa Faustina. Ele nos dá neste domingo da misericórdia o sacramento da misericórdia, que é a confissão. Dessa maneira, entendemos, é vontade expressa de Jesus que o seu perdão chegue até nós pelo sacramento da confissão. E nós, católicos, devemos erradicar da nossa mente esta falsa ideia de que confessamos diretamente com Deus. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, ele deixou sacerdotes instituídos para isso. Ah, padre, mas eu não penso assim. Então estamos fora da comunhão católica. Se você é católico, você acredita que a única forma ordinária, existe a forma extraordinária de Deus perdoar, que só Ele conhece, mas a forma que Ele quis que nós fôssemos perdoados é pelo sacramento da confissão. Por um sacerdote que nos ouve e nos absolve em nome dEle. E por que isso? Porque Jesus quer se encontrar conosco. Ele quer agir de misericórdia para conosco, Ele quer nos ouvir, Ele quer nos perdoar. A nossa fé não é uma fé intimista, em que eu vou no meu quarto e me relaciono direto com Deus, peço perdão direto para Deus, faço o meu culto a Deus. Essa é uma ideia protestante. Nós somos católicos, nós temos ritos, nós temos sacramentos. Há 2000 anos a igreja faz isso em nome de Cristo. E nós devemos agradecer a Deus, porque o perdão vem por um ministro que Ele deixou para ser sinal da sua misericórdia. E não importa, meus irmãos, quantos pecados tenhamos cometido, o Senhor sempre está com o seu coração rasgado, com a chaga aberta que Tomé tocou, para que todos nós hoje colocar a nossa mão através do sacramento da misericórdia. Jesus diz a Santa Faustina: filha, quando te aproximas da Santa Confissão, dessa fonte da minha misericórdia, sempre desce na tua alma o meu sangue e a água, que saíram do meu coração e enobrecem a tua alma. Cada vez que te aproximares da Santa Confissão, mergulha toda na minha misericórdia com grande confiança, para que ela possa derramar na tua alma a abundância da minha graça. Quando te aproximas da Santa Confissão, deves saber que sou eu mesmo quem espera por ti no confessionário. Ocupo apenas no sacerdote, mas eu mesmo atuo na alma. Jesus está nos esperando neste sacramento para nos refazer. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia não é ter dó. Misericórdia não é ter piedade de alguém. Coitadinho dele, coitadinho dela. Isso não é misericórdia. Misericórdia é trazer, como a etimologia da palavra nos ensina, pegar a pessoa, trazer para dentro das entranhas, regenerá-la e devolvê-la. Deus faz isso conosco. Deus nos traz para dentro dele. Deus se importa conosco, quer nos refazer, curar as nossas feridas. Deus se debruça sobre nós com misericórdia. E Ele está nos esperando neste sacramento que Ele nos deixou, o sacramento pascal da Santíssima Confissão. Jesus diz a Santa Faustina: desejo que esta festa da misericórdia, no segundo domingo da Páscoa, seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças àqueles que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Neste dia estão abertas todas as comportas divinas pelas quais afluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Nós não podemos ter medo. Nós vivemos no tempo da misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia. Deus está com o seu coração aberto e os homens hoje abusam da misericórdia. Em nome da misericórdia hoje tem muitas almas indo para o inferno. Ai, Deus é misericordioso, Deus é misericórdia, Ele
não vai me condenar, Deus é misericórdia. Não, a misericórdia está para aqueles que desejam mudar a sua vida, entrar no coração de Jesus. Ele está aberto para nós, pecadores. Nos aproximemos, meus irmãos e irmãs, dessa torrente de graça que é a misericórdia do Senhor, e aproveitemos enquanto é tempo, enquanto o coração de Cristo está aberto para a misericórdia, porque virá o tempo da justiça. Virá o tempo da justiça e não haverá mais misericórdia. Aproveitemos este tempo e façamos como São Tomé, que muitas vezes é tido como o santo sem fé, né? Não, Tomé foi sincero. E nós precisamos aprender a ser sinceros como Tomé. Diante de Deus não tem mentira, não tem máscaras. Às vezes temos que dizer para Jesus: Senhor, me deixa te tocar. Para eu poder acreditar, eu preciso te tocar. Tomé foi verdadeiro, não foi mentiroso. Ele quis tocar, e Jesus disse: toca, Tomé, toca em mim, e não sejas mais incrédulo, mas fiel. Aproveitemos, meus irmãos, nesta missa, e toquemos nessa chaga aberta de Jesus, pela Santíssima Eucaristia, e deixemos que esta fonte de misericórdia seja derramada sobre nós, e Deus, por esta Eucaristia, nos refaça, nos transforme, e nos dê a graça de sermos regenerados nele mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.